Vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula. Tudo bem com vocês, senhores? Então nós vamos para mais um exercício do PET, né? Depois do exercício 3, com as suas polêmicas e as suas dificuldades de conteúdo, ele volta agora para o arrozinho com feijão. Agora a gente vai ter um exercício de uma lei. Tá aqui, ó, o nomezinho aqui, ó, de Ohm. Ah, professor, como pronuncia esse negócio aqui? Vamos ver. Esse é um cientista alemão, tá, que estudou resistência. Estudou corrente elétrica, estudou DDP, e aí está o nome dele, tá? E a gente vai no Google para você escutar como que seria um alemão falando o nome dele, ok? Então, vamos ver como um alemão ia falar o nome dele. Georg Simon Ohm. Ó. Georg Simon Ohm. Ohm. Agora a Regina, nossa tradutora do Google, parece que ela é meio lesada, né? Vamos ver. George Simon Ohm. Parece que falta açúcar no sangue dela, né? George Simon Ohm. É o seu Jorge. Ela acha que ele é o seu Jorge. Não, não é o seu Jorge. É Ohm, tá? Eu já ouvi alguns pronunciar Homs, né? Então aí, gente, essa pronúncia aí em português, né? Esses nomes gringos aí, dá um probleminha. Então, Ohm. Descreva a lei de Ohm e responda letra A. O que eu gosto de fazer na interpretação de texto, tá, gente? Às vezes eu não faço aqui porque está um pouco acelerado no YouTube, mas é o seguinte, observa a pontuação. Ele fala o seguinte, uma lâmpada de resistência é ligada a uma fonte de 120 volts. Essa palavra fonte aqui, ó, essa palavra fonte é uma maneira chique de dizer tomada, está ligado a uma tomada de 120 volts. Certo? Tá? Ou poderia falar assim, a tensão que esse aparelho foi ligado é de 120 volts. São todos sinônimos, tá? Ou uma força eletromotriz de quanto? 120 volts. Então, aqui o meu U, que é a minha DDP, diferença de potencial, é 120 volts, tá? E aí, ele fala o seguinte, continuando, olha que eu parei no ponto, tá? Então o que? Uma corrente de 2 amperes passa pelo circuito. Então, uma corrente de 2 amperes passa pelo circuito, certo? E aí ele faz a perguntinha, qual o valor da resistência do filamento da lâmpada? Qual o valor da resistência do filamento da lâmpada? Então, ele quer saber o que é a resistência. O que é não, quanto que vale a resistência, né? Mas veja bem, o que passou na cabeça de Ohm, né? O seu Jorge, para Regina ele é o seu Jorge. O que ele fez? Ele fez uma experiência. Qual foi a experiência que ele fez? Ele tem um aparelho desligado, quando o aparelho está desligado, a minha DDP, né, ele não está na tomada, vale quanto? Zero. E a minha corrente elétrica também vai valer quanto? Zero. DDP valendo zero e corrente valendo zero. Mas aí, no experimento dele, ele começou a aumentar a minha DDP. E o que aconteceu? Ele percebeu que aumentando a DDP, a corrente também aumentava, e aumentava de maneira proporcional. Tá? Isso falava assim. Aí ele, bom, vamos desenhar um gráfico aqui, né? Olha o que acontece. Ele aumentou a DDP e a minha corrente elétrica também aumentou, tá? Ele aumentou mais ainda a DDP, tá? A sua corrente elétrica também aumentou. Então, estamos aqui, né, senhores, com o resultado do experimento de Ohm. Ele percebeu, então, que isso aqui seria uma equação do primeiro grau. Se é uma equação do primeiro grau, matematicamente é dado por y é igual a x mais b, aonde b é o coeficiente linear. O que significa isso? Aonde a reta toca o eixo do y, então ela toca no zero.
Então, o meu B vai valer quanto? 0. E o meu A, tá, senhores? O meu A é o coeficiente angular, tá? Que numericamente é igual a tangente, certo? Então, calculando a tangente aqui, eu tenho um valor constante. O coeficiente angular é constante, tá? O meu x seria a corrente elétrica e o meu y seria quem? O U. X corrente elétrica, o y U. Esse A é um valor constante que numericamente é igual a quem? A tangente. O que é tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Temos então o seguinte: cateto oposto é quem? É o U. Quem é o cateto adjacente? É a corrente, que é o I, né? Porque tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. E isso vai dar um valor que constante. E aí eu já falei em outros vídeos, eu não sei se eu falei para vocês. Eu falei foi que eu estava estudando mola, que eu fiz uma videoaula para mola para minha filha. O que eu entendo com esse valor constante? Faz de conta que eu sei desenhar, tá? Faz de conta que eu sei desenhar. Faz de conta que isso aqui é um joinha. Não, mas essa mão sua tem mais dedo do que tudo. A constante eu gosto de entender como se fosse a digital do meu dedão, tá? Essa constante, quando eu vejo uma constante em física, eu gosto de pensar como se fosse a digital do meu dedão. Porque a digital do meu dedão, ela me identifica. Então, só eu que tenho essa digital. Então, cada material submetido a essa experiência teria uma constante o quê? Diferente. Então, essa constante identifica o material que foi feito. E essa constante foi dado o nome dela de resistência, tá? Daqui a pouco, na segunda lei, mais para frente no exercício, eu acho que a gente vai estudar e aprofundar mais o que vem a ser essa resistência, do que ela depende, né? Então, essa constante foi dado o nome dela de resistência. Então, ficou assim. Só que nós aqui vamos usar um macetinho. Qual é o macetinho? A gente vai lembrar que o U é muito feliz. O U é feliz. E o que o U faz? O U ri. Nossa, professor, olha aqui seu Uzinho, ó, sorrindo para você, certo? Apagar isso aqui, né? Não precisa disso. Tá? O que o U faz? O U é feliz. O que o U faz? O ri, tá? Que na verdade é essa expressão aqui, né? O I está dividindo, passa para cá o quê? Multiplicando. E aí eu fico como se fosse a função do primeiro grau. Quem que é o Y? É o U. Quem é a constante? É o R, a resistência. Quem é o X? É meu I. Tá ok? Pois bem, agora ficou tranquilo, mamão com açúcar. Quanto que é o U? 120. Quanto que é o R? Não sei, que eu quero descobrir. Quanto que é o I? 2. Então, vai ficar 120 dividido por quanto? Por 2. O meu R é igual a quanto? A 60. E aí, o símbolo de resistência, em homenagem a Ohm, é uma ferradurinha aqui, ó, que é uma letra grega, é o ômega. Então, a gente fala que é 60 ohms, tá? Então, tá aí, letra A prontinha, vamos partir para a letra B. Letra B, um enunciado maior, e aí a interpretação de texto pode ficar um pouquinho mais complicada, então observe sempre as vírgulas, certo? O ponto final, tá? Ponto final esquerdo, esse ponto é de 3.000, tá? Então leia por partes, tá? E treine, isso é um treino. Depois você acelera, não precisa ficar fazendo por parte, né? Ele fala assim: os choques elétricos produzidos no corpo humano podem provocar efeitos que vão desde uma simples dor
ou contração muscular até paralisia respiratória ou fibrilação ventricular, que eu expliquei isso lá no para-raio, né? Eu acho que foi no exercício para-raio de choque, né? O que acontecia, tá? Tais efeitos dependem dos fatores como a intensidade de corrente. Então ele está falando o seguinte, vai depender de quê? Depende da corrente, né? Duração, quanto tempo que você fica submetido a essa corrente elétrica, resistência da porção do corpo, tá? Suponha, tinha um A aqui, né? Esse deve ter sido um erro de digitação. Suponha, por exemplo, um choque produzido por uma corrente de 4 mA. Então ele me deu meu I. O meu I aqui, ó, vale 4 miliampere. Aí você fala, não, professor, eu não sei o que é esse negócio de miliampere, não. Pra você entender assim, ó. Vou pegar uma coisa que você conhece, pra você entender. Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Então vamos fazer aqui só para você entender assim, ó. Eu tenho 1 metro, tá? Todos eles vão ser 1 metro, tá bom? 1 metro. Eu quero passar para decímetro. Decímetro, te lembra de quê? 10. Eu tenho 1 metro, quero passar para centímetro. Te lembra de quanto? Centímetro, te lembra de 100, ó. Vou ter que colocar mais um zero em cada casinha. Eu tenho 1 metro, quero passar para quê? Para milímetro. Isso vai me lembrar de quê? De 1000. Então, né? Decímetro, 10, centímetro, 100, milímetro. Nota que o milímetro é o primeiro M, tá? É o mili, tá? O centímetro, 100 tá aqui, ó. E o D tá aqui, ó. Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Ok? Então, mili significa o quê? Significa 1000. Vamos apagar isso aqui que você já entendeu já, né? Então, corrente de 4 mA significa que é uma corrente de 4 vezes 10 elevado a menos 3 ampere, tá? Esse mili de 1000, mas cadê o 1000, professor? 10 ao cubo é 1000. Esse menos aqui, porque tá o quê? Dividindo, tá? Esse menos de potência significa que tá pegando 4 e dividindo por quanto? Por 1000, tá? Você poderia escrever que isso aqui seria quanto? 0,004 ampere, tá? Continua o exercício. Pode escrever das 3 formas que você queira, tá bom? Onde que nós estamos? Aqui. E a resistência, o E, sempre é bom lembrar que o E separa informação, tá? E a resistência da porção do corpo envolvida é de 3.000 ohms. Então, nós vamos ter aqui uma resistência de 3.000. Ok? Aqui a resistência. Opa, IR. Eu lembro, professor. O senhor falou que o U é feliz. O que o U faz? U ri. Então, o que acontece aqui? Quanto que é meu U? Eu não sei. Adivinha o que ele quer que você ache? É o U. Olha lá. Então, qual pode ter sido o valor da tensão? Ó, tensão da fonte. Tensão, DDP, força eletromotriz, tá? Tá tudo aqui, é a mesma coisa. Beleza? É o nosso U. Quanto que é o R? 3.000 vezes, poderia falar que é 0,004, tá? E quem gosta de fazer conta assim, pensa, 4 vezes 3, 12. Aí ia ter que fazer essa conta com um punhado de zero, não é isso? Tá? Agora, quem já é mais habilidoso, ele não ia escrever assim, ele ia escrever assim, em vez de escrever 3.000, ele poderia falar que é 3 vezes 10 ao cubo, vezes 4 mili, que é 10 elevado a menos 3 ampere. Vou pegar aqui 3 vezes 4,
conserva a base e soma os expoentes, tá? Quem já é habilidoso em matemática já colocaria menos, né? Mas porque eu falo soma e o menino fica em dúvida às vezes, né? 3 com menos 3 dá 0. Todo mundo levado a 0 é 1. Então, aqui, o U é igual a quanto? 12 volts. Belezinha, senhores? Eu coloquei aqui, ó, lembra? Vamos pensar. O que é uma corrente de 4 mA pode fazer comigo? Aqui, senhores, olha a tabelinha. Não sei se você enxerga, se ela está no tamanho adequado para vocês. Vou até aumentar. A corrente elétrica é de 0,004, tá? Então, aqui, entre o valor de 0,001 até 0,01, então tá aqui, ó, pequenos formigamentos. Então, um choquezinho de 12 volts daria pequenos o quê? Formigamentos. Esse seria o efeito que você sentiria no seu corpo com aquele choquezinho, tá ok?